Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desvendar nada menos que a vasta história cósmica da consciência humana. Nosso foco principal é o profundo capítulo 20 da obra Evolução em Dois Mundos. Esse texto traz uma perspectiva fascinante porque nos convida a entender a espiritualidade não apenas como um sistema de crenças, sabe? Mas como a evolução de um veículo muito real, o nosso próprio corpo espiritual. É literalmente uma narrativa de milênios que promete, com certeza, mudar a forma como a gente enxerga a história da fé. Bom, para organizar nossa viagem, vamos mapear essa evolução ao longo de 6 fases bem claras, começando com o despertar do espírito, passando pelo nascimento da religião, depois um enxerto espiritual, em seguida a fé secreta do Egito, a era de Moisés e a justiça e, finalmente, Jesus e o amor supremo. Então, vamos lá. Parte 1. O despertar do espírito, do instinto à responsabilidade. No ponto de partida da nossa jornada, a gente volta lá para a Era Paleolítica. Segundo o material de origem, esse foi um momento crucial, onde a humanidade começou a transitar do puro instinto animal para algo muito maior, carregar a pesada, mas divina chama da responsabilidade. É exatamente aí que a centelha da razão aparece. E claro, a gente não está falando de saltos acidentais na civilização, mas sim de grandes intervenções orquestradas por inteligências divinas ao longo de toda essa linha do tempo. Durante milênios, essas inteligências superiores interferiram de propósito para refinar tanto o nosso veículo físico quanto o espiritual. Ou seja, a história da humanidade passa a ser lida não pelos territórios conquistados, mas pelos grandes saltos na nossa consciência coletiva. O que nos leva à parte 2, o nascimento da religião e o cultivo da alma. À medida que a mente humana foi florescendo, nossos ancestrais começaram a notar os efeitos das suas próprias ações. Eles começaram a olhar para as estrelas famintos por respostas, né? E isso levou a um desenvolvimento incrível. O texto original reformula completamente o conceito de religião, afastando a ideia de dogmas ou política. Eles descrevem a religião literalmente como um instituto mundial de higiene da alma. Imagina só, assim como a ciência médica surgiu para cuidar do nosso corpo físico, a religião atua para limpar o corpo espiritual. Como a nossa atividade mental diária emite reflexos magnéticos o tempo todo, a gente precisa dessa disciplina, dessa higiene, para purificar a nossa atmosfera vital e guiar a nossa nutrição psíquica. Agora, entrando na parte 3. Um enxerto espiritual revitalizador. Acontece que esse despertar mental inicial cobrou um preço alto. Os humanos primitivos viviam uma guerra interna brutal, um conflito pesado entre essa nova razão que surgia e a profunda animalidade instintiva. E é bem nesse ponto de tensão máxima que ocorre uma intervenção cósmica dramática. O texto relata que uma grande massa de espíritos ilustrados, que haviam decaído de outro sistema cósmico, foi exilada para a Terra. Eles começaram a reencarnar aqui, se misturando com as tribos primitivas como um verdadeiro, e eu cito, enxerto revitalizador. Essa chegada formou a famosa raça adâmica, trazendo noções renovadas de vida que aceleraram para valer o curso da nossa civilização terrestre. Mas essa mistura inicial foi bem turbulenta. Muitos acabaram se aliando à barbárie e a cultos sanguinários indescritíveis. Então a grande pergunta é, como a gente saiu daquele caos absoluto para uma ciência moral organizada? A resposta está no arrependimento. Aqueles espíritos exilados, sentindo um profundo remorso, começaram a se isolar para cultivar meditações mais elevadas. Eles foram literalmente as sementes da ciência espiritual que estava por vir. Avançando um pouco, chegamos à parte 4, o Egito e a fé secreta. E olha só que interessante, aqueles primeiros grupos de meditação não sumiram no tempo. Ao longo de milênios, eles evoluíram para formar civilizações grandiosas, como a China pré-histórica, a Índia védica e, com um destaque gigantesco no texto, as escolas de iniciação do Antigo Egito. Lá, a religião virou uma ciência moral rigorosa para a ascensão da mente. Mas existia uma divisão fascinante na cultura egípcia. Por um lado, a crença popular, onde o sacerdócio mantinha um politeísmo cheio de deuses para satisfazer as massas. Por outro lado, no santuário íntimo, bem longe do olhar público, eles cultivavam um monoteísmo estrito. Era puro conhecimento oculto. Os padres tebanos sabiam tudo sobre o corpo espiritual e a comunicação com desencarnados, tudo focado num único Senhor Supremo. Mas, detalhe, só os iniciados tinham acesso a essa verdade. O que nos leva à parte 5. Moisés e a justiça cósmica. Como era de se esperar, esse conhecimento não ficaria trancado naqueles santuários para sempre. É nesse cenário que reencarna um missionário fundamental para a nossa história, Moisés. A missão dele, tirar a ideia do Deus único das sombras e levar para a praça pública, para as pessoas comuns. E a mensagem que ele recebeu no Monte Sinaí vai muito além de regrinhas sociais, viu? O texto descreve os 10 mandamentos como a fundação da lei de causa e efeito, ou seja, a própria justiça cósmica.
Preceitos de ouro, como proteger a vida e evitar conturbar os sentimentos dos outros, serviram para educar os nossos hábitos. Tudo isso foi desenhado para purificar o corpo espiritual no grande cadinho dos séculos, ensinando uma lição vital. Cada ato deliberado emite ondas de força que, inevitavelmente, retornam para quem as criou. Finalmente chegamos à parte 6, Jesus e o amor supremo. Todo esse rigoroso processo educacional preparou o terreno perfeito para o Cristo, e com ele, o tom muda completamente. A religião atinge uma eminência simplesmente inimaginável. A rudeza e a frieza da lei começam, por fim, a ceder espaço para a compaixão e o acolhimento. Ignorando completamente os templos de pedra e as velhas hierarquias de poder, Jesus destrancou as arcas do conhecimento sagrado. E o mais bonito, ele distribuiu esses tesouros de forma radicalmente inclusiva. Não aos poderosos, mas aos marginalizados, aos doentes e aos simples de coração. Ele ensinou que alcançar a sabedoria divina exige uma transformação interior contínua, trazendo uma mensagem inabalável de esperança. E essa comparação ilustra brilhantemente a tese central da nossa análise. Aqui, a gente vê uma mudança brutal de paradigma histórico e espiritual. Pensa bem, primeiro nós tivemos Moisés ensinando a justiça cósmica. Era uma lei externa, que funcionava de fora para dentro, educando e restringindo o comportamento à força. Em seguida, Jesus inaugura o princípio do amor supremo. É um movimento que brota do coração e se exterioriza, operando a mudança de dentro para fora. É basicamente a diferença enorme entre não cometer um erro só por medo do castigo da lei e não cometer o erro porque o coração foi plenamente transformado pelo amor. É sensacional. O texto-fonte conclui amarrando toda essa jornada, traçando uma linha direta entre aquele ensinamento transformador e os dias de hoje. Ele afirma que o cristianismo, em sua essência original, grandiosa e simples, ressurge nos tempos modernos através do espiritismo. O grande objetivo continua sendo exatamente o mesmo de milênios atrás: induzir a sublimação da vida interior. A ideia é libertar a alma daquelas densidades primitivas para que o nosso corpo espiritual possa, finalmente, caminhar em direção à luz. Então, para a gente encerrar, fica essa provocação poderosa. A evolução não é algo que ficou parado no passado, ela é contínua e ininterrupta. Se a religião é, na sua verdadeira essência, um instituto para limpar o nosso corpo espiritual, de que forma essa higiene da alma pode ser praticada nos dias de hoje? O aprimoramento íntimo é uma responsabilidade coletiva de todos nós a cada novo amanhecer. Fica aí essa baita reflexão para a gente continuar expandindo os nossos horizontes. Um grande abraço e até a próxima análise.